Olá! Então agora vamos começar a falar sobre pistas planas indiretas propriamente ditas, que é o assunto da nossa aula de hoje. Voltei aqui para o consultório para a gente entrar em aulas um pouquinho mais práticas, certo? Bom, nessa primeira aula a gente vai contextualizar as pistas, né? O que são, como elas atuam, enfim, trazendo um pouquinho daquele nosso conhecimento que a gente trouxe nas 3 primeiras aulas, certo? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre as pistas planas indiretas. Então vamos revisar rapidamente aquilo que a gente já conversou. Então a gente sabe que os estímulos nos tecidos, né, eles podem ser estímulos de compressão ou estímulos de tração, ou mesmo estímulos de torção, né? Quando a gente faz uma torção, por exemplo, do côndilo na cavidade glenoide, né, uma rotação, e a gente rotaciona esse côndilo nessa cavidade, todos esses são estímulos que podem ativar proprioceptores que vão fazer com que o sistema nervoso central nos traga uma resposta de eferência, né? Uma eferência motora, um estímulo muscular. Além do que, todos esses estímulos de tração e compressão, eles podem estimular o crescimento como um todo, na forma do osso. Então, a forma do tecido ósseo está muito associada também à musculatura, certo? A essas zonas de tensão e de tração. É assim que se dá, né? Que ocorre o crescimento como um todo, em todos os tecidos. Então, a partir do momento que a gente tem esses estímulos de excitação neural, desses proprioceptores, né? Ou nas cápsulas de ATM, ou mesmo no periodonto, ou na região incisiva, que também ativa estímulos proprioceptores no periodonto, a gente vai ter uma êntese dos músculos de propulsão e lateralidade. Resposta, né? A resposta desses músculos quando a gente tem determinado estiramento, né, o estímulo muscular, nesses fusos musculares, a gente também conversou um pouquinho sobre isso, sobre esses estímulos de planas, vão enviar ao sistema nervoso central informações de postura e da relação maxilomandibular, fazendo com que essa mandíbula se posicione melhor em relação à maxila, em relação ao plano de Camper, que é o nosso plano de referência, certo? Então, os estímulos mecânicos vão proporcionar estímulos nesse tecido ósseo que vai permitir uma remodelação óssea, uma resposta de crescimento como um todo. Então, vai mudar a posição da mandíbula, né? Então, é a forma e a função diretamente relacionadas, certo? Não esquecendo o conteúdo genético, né? Informação genética que traz, que essas células trazem. Então, uma coisa é a gente restabelecer função, restabelecer postura, anular aquela postura de mordida errada, né, que o paciente tem e fazer com que ele desbloqueie essa memória neuromuscular e permita que essa mandíbula se posicione com mais naturalidade. Outra coisa é simplesmente acreditar que a gente vai fazer ela crescer de forma indiscriminada. Não, né? Vamos lembrar sempre a função e a genética tem um equilíbrio e um papel importante quando a gente fala de crescimento. Bom, então as pistas indiretas planas, vamos chamar de PIP, né? Ela foi idealizada por planas com o intuito de permitir uma liberação total ou parcial dos movimentos mandibulares, dos movimentos excursivos mandibulares, né? A mandíbula, os movimentos de lateralidade.